Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória seja dado a ti, meu Deus. Obrigado, Pai. Continuando aqui a oração que eu já estava fazendo antes de entrar aqui ao vivo com os meus irmãos e irmãs. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado por mais um dia que passou e obrigado por esse que está iniciando. Não nos deixe, não nos desampare, não deixe que o inimigo, Pai, venha mostrar ou venha fazer que saia dos nossos lábios uma palavra de desistência. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo o intento do inimigo de nos fazer confessar e querer parar e desistir. O desistir não pode estar na vida daquele que serve ao Senhor. O parar não pode estar na vida daquele que escolheu viver os caminhos do Senhor. Pai amado, fortalece o teu povo. Nos fortaleça na fé. Multiplica a nossa fé. Nos dê a cada dia ferramentas espirituais, direcionamentos espirituais para continuar marchando sempre em frente. O inimigo tem ficado irado, Pai, por nós que não se dobramos às vontades nem aquilo que ele tem mostrado. As muralhas, os mares que ele tem colocado na frente dos teus filhos e filhas para falar que não vai conseguir passar para o outro lado, já caiu por terra. Porque o maior é o Senhor que está conosco. E o Senhor abrirá o mar para que a gente passe. O Senhor abrirá portas onde no deserto não há. O Senhor trará água a terras secas. O Senhor trará vida a ossos secos também. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, muito obrigado, porque cada palavra do Senhor é preciosa para nós. São as tuas palavras que têm nos mantido de pé todos os dias, são as tuas palavras que têm nos colocado de pé e não deixado com que a gente fique prostrado por muito tempo. Obrigado, meu Deus, por cada família representada aqui no grupo, no YouTube, na plataforma aqui da live, Pai, em nome de Jesus. Grande é o Senhor para fazer milagres no nosso meio, mas é pela fé que o Senhor age. Que em nome de Jesus a nossa fé esteja alinhada com a do Senhor. Que em nome do Senhor a nossa fé esteja alinhada e ajustada e multiplicada. Para colocar em prática aquilo que é o nosso dever de fazer. Porque a tua parte o Senhor é fiel e cumpre. Desde já louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui no nosso meio. Nos guardando, nos livrando, nos ajudando a não ter distrações, Pai, para ouvir e receber a tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais uma semana que está aí se findando. Mas em nome de Jesus, mais tarde nós estaremos aqui para agradecer por ela. Mas já estamos agradecendo antecipado, porque os filhos do Senhor se antecipam às coisas que o inimigo tenta fazer. E as coisas que muitas das vezes a gente não está entendendo, mas nós se antecipamos quando estamos e nos firmamos no Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Amém. Irmão Rodrigues, a paz do Senhor. Jackson, né? É Jackson, a paz de Deus. É que eu costumei chamar o irmão de Rodrigues. A paz de Deus, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia àqueles que chegaram depois que eu estava aqui orando, irmãos. Mas o Senhor tem uma palavra, mais uma palavra de ensinamento, mais uma palavra preciosa, que se a gente se ver e colocar em prática, sabe, enxergar o que Deus quer dizer, a gente vamos receber. Depois eu vou ali no 2 para vocês entenderem o que o povo de Deus recebeu quando ouviu o que o profeta Ageu, Deus mandou o profeta Ageu passar para eles. O profeta Ageu foi usado como ferramenta nas mãos do Senhor para alertar o povo dele. Irmã Malu, a paz de Deus seja bem-vinda. E dentro dessa palavra, irmãos, nós vamos orar. E se já vai pedindo ao Senhor, vai intercedendo desde agora, pedindo a Deus que Ele aumente a tua fé, porque hoje nós vamos fazer um ato de fé. E se você tiver fé e crer, ficar firme, você receberá da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus nos garante que tudo aquilo que a gente pede em oração, crendo, não pode duvidar. Sem duvidar, o Senhor nos entrega, para que o nome do Pai seja glorificado através do Filho. Tá bom, irmãos? Ageu, capítulo 1, do versículos 2 a 11. Nós vamos ler aqui, tá bom? Amém? A paz de Deus, glória a Deus, meus irmãos. Palavra do Senhor em Ageu, capítulo 1. Sheila, a paz do Senhor seja bem-vinda, viu? Bom dia. Palavra de Ageu, capítulo 1, do versículo 2 a 11, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo
em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Luís Miguel, a paz do Senhor. Acaso é tempo de vocês habitarem vossas casas cheias, luxuosas, enquanto a minha casa, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, lembre do que eu fiz com vocês até aqui. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartardes. Bebeis, mas não para saciar-vos. Se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário parece impô-lo num saquinho furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai, novamente ele fala, o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, assim diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxe para a casa do Senhor, eu com assopro, eu dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa da sua própria casa, por causa das suas próprias vontades, em algumas outras traduções. Por isso o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra retém os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre os cereais, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada a ti. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a palavra de Ageu, capítulo 1, do versículo 2 a 11. Foi profetizada aqui, Pai. E a partir de agora vai ser compartilhada para a tua honra e glória. Porque tem casa certa, endereço certo para receber essa palavra. Uma palavra onde o Senhor vai mostrar que há necessidade dela ser compartilhada, dela ser revelada aqui, para que em nome do Senhor as coisas se alinhem, que a pessoa se alinhe contigo para receber a promessa lá do capítulo 2 de Ageu. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Mais uma vez, pela palavra do Senhor, porque toda vez não é a palavra repetida, é a palavra que ainda precisa ser mais revelada, porque o Senhor ama aos teus filhos, e quando ama, às vezes o Senhor chama a atenção. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, 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 em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. HBR, a paz do Senhor seja bem-vindo. Irmãos, o profeta Ageu é usado pelo Senhor para chamar a atenção do povo de Deus. E ele começa dizendo: olha, o Senhor diz que vocês estão falando dessa maneira, que a casa não é tempo de edificar a casa dele. Primeiro vamos fazer as nossas. Mas o Senhor Deus está mandando com que você primeiro levante a casa dele que está em ruínas, para depois você cuidar das vossas coisas. E enquanto vocês não fizerem isso, olhem, ele fala, olhe para o passado, atente para o passado. Por quê, irmãos? Porque realmente estava acontecendo tudo aquilo que o profeta Ageu falou. As coisas que eles punham nas mãos deles é como se estivesse num saquinho furado. Era tudo, chegava e ao mesmo tempo ia embora. Ou muitas das vezes eles trabalhavam, mas em vez de prosperar, de multiplicar as coisas, eram pouquinhas. E o profeta Ageu começa a linkar: olha, olhe para o passado, medite nas coisas que vocês estão vivendo. Medite nas coisas, dê uma olhada no que está acontecendo ao seu redor. Mas não é ninguém que está fazendo isso, sou eu mesmo. Porque enquanto a minha casa estiver em ruínas, as coisas não andarão, não poderão andar. Por quê? Porque se eu colocar, vou dar aqui, irmãos, uma visão do que o Senhor está dizendo aqui, que é um exemplo que toda vez que eu vejo Deus falar de conserto, da gente consertar, irmãos, é espiritualmente falando, tá? A casa somos nós, que Deus está dizendo. Somos nós que Ele está querendo dizer aqui. A casa que Ele está falando que está em ruínas é a casa que Ele plantou, que Ele está dentro de nós, mas ela está em ruínas, está enfraquecida.
Mas o Senhor requer que essa casa seja restaurada, seja fortalecida para receber do Senhor. Aqui, overdose, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Para receber de Deus aquilo que Ele tem para entregar. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas das vezes as coisas não chegam nas nossas mãos, nem tudo é o inimigo. Tem coisa que o Senhor precisa com que a gente passe por processo para estar pronto, para receber dele aquilo que ele prometeu. Porque se não estivermos estruturados nele, se a gente não estiver firmados nele, não estiver fortalecidos no Senhor, geralmente quando recebe, dependendo do tamanho do que o Senhor prometeu na tua vida, a gente tende a jogar fora. A gente tende a desperdiçar. Muitos se afastam até do Senhor. Então há necessidade desse processo que muitos tentam pular. Tem muitas vidas, irmãos, que quando começa a passar pelo deserto, a vontade sempre é querer sair logo dele. E a vontade de todos nós, eu estou dizendo que eu também pensava dessa forma. Até que o Senhor falou, não, todo o processo precisa ser vivenciado. Tudo que nós vivemos, que no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, tem que ser vivenciado. Para quê? Para ser fortalecido. Para quê? Para quando vier lá na frente, talvez um vendaval como esse, você já esteja pronto e já saiba como fazer com que repreender para que ele retroceda. Então a gente tem que passar. Não dá para pular degraus, é como uma escada, não adianta você querer subir ela muito depressa e chegar lá em cima, porque quando você chegar lá em cima, você não vai se sustentar lá, porque tudo você quis passar muito rápido, até pulou degraus para isso. Então vivenciar, irmãos, muitas das vezes, o momento que a gente está vivendo é bom. Irmão, mas como pode ser bom sempre lutando, sempre na luta, sempre na adversidade, passando coisas, a cruz está muito... Irmãos, independente, porque mesmo assim, irmãos, a gente passando por luta, a gente nunca está sozinho, porque a palavra de Deus nos garante, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Então a gente tem que, irmãos, ler a palavra e tomar posse dela, não adianta tomar só alguns pedaços, porque aquilo apraz, aquilo aconchega, aquilo traz paz para nós. Não, tem que abraçar a palavra dele como um todo. Para você ter uma vitória, você vai ter que ter uma luta, irmãos. Não tem como você receber vitória sem lutar. Não tem como você, vamos supor, estou vivendo um deserto, mas como você vai sair do deserto? Como o Senhor vai abrir uma porta, um oásis ali no deserto, se você não estivesse ali? Você tem que estar ali para que o Senhor faça o milagre. Às vezes, irmãos, o Senhor permite sim que a gente passe por desertos, para quê? Para que Ele mostre o tamanho da grandeza dEle, que a gente entenda que no deserto Ele se apresenta. No meio da luta é onde a gente deixa, irmãos, muitas das vezes o Senhor operar. Porque se Tatá, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Rubão, a paz do Senhor. Porque se a gente, irmãos, tiver força no meio de qualquer luta, a gente atrapalha a Deus, porque a gente começa a querer dar o nosso jeitinho, eu já falei aqui. A gente tem essa mania de querer dar o nosso jeitinho. E esquece de olhar que Deus é Deus. Deus multiplica, irmãos, na vida daquele que ouve e obedece. A gente não pode, irmãos, viver a vida achando que tudo é na nossa força, tudo é na nossa hora. E o profeta Ageu chega para o povo e fala, olha, é tempo de edificar a casa do Senhor, as suas casas depois. Por que o Senhor está comparando com uma casa? Porque tem muitos irmãos que estão preocupados com os seus problemas, com as suas dificuldades e esquece antes pedir para o Senhor reestruturar você, reconstruir você, fortalecer você. Use a paz de Deus. Deus abençoe a todos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que a casa que o Senhor está falando que precisa ser reestruturada, que está em ruínas e precisa ser reerguida, é nós por dentro, é a nossa vida espiritual com Ele. Porque se a gente, irmãos, estiver sempre prostrado, toda a vida só se arrastando, não tem como receber. Como é que alguém recebe uma vitória desse jeito? A gente começa assim, ó, de joelhos, se prostrando no altar do Senhor, mas não é para a gente ficar nessa posição o tempo todo.
A gente colocou no altar do Senhor, se lançou nos pés de Deus, joelhou, se jogou no chão, colocou a cara no pó. Mas, irmãos, é aquele momento, depois você levanta, já em posse da tua vitória mesmo antes dela chegar. E ali você começa a andar de pé, de cabeça erguida, olhando onde o mal está atuando. Aqui eu não quero você, aqui eu não quero você, aqui você não entra. O que você está tentando fazer já caiu por terra. É desse jeito a reestruturação que o Senhor está pedindo que muitos aqui façam. Porque sabe, porque já fez um dia, mas a luta fez com que você paralisasse. As lutas, às vezes, irmãos, nos faz recuar. Mas o Senhor não quer filhos dele recuados, não. Quer os filhos deles de pé, pronto para a batalha. Porque quem vai adiante de você é ele. E a batalha já está vencida. Mas precisa, sim, o que está na retaguarda, estar de pé também. Confiando, empunhando a espada, empunhando a palavra do Senhor, irmãos, para profetizar contra tudo aquilo que está vindo contra a tua vida. Usando as promessas, a palavra do Senhor, para que você se reestruture, para que a sua fé seja multiplicada, para que você, quando abrir a tua boca para profetizar, aquilo se torne verdade, é ligado na terra e é ligado no céu. A palavra tem poder, irmãos. Quando eu falo aqui, a palavra é verdade, querida, a palavra tem endereço certo, chegou a pessoa certa, glória a Deus. Amém, irmã Raquel, Nicolas, a paz do Senhor, Daniela, a paz de Deus. Então, meu irmão, o Senhor está querendo nos ensinar isso, espiritualmente falando. Às vezes a gente fala, as pessoas ficam visualizando uma casa, mas a casa que o Senhor está querendo que seja reestruturada é nós mesmos, de dentro para fora. Porque não adianta a gente falar do Senhor, irmãos, e não colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Isabel dos Santos, a paz de Deus. Nós temos que profetizar. Profetizar o que não estamos vendo, mas crendo que vai acontecer. Isso é viver de fé. B. Hudson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo, vamos reestruturar a casa que o Senhor mora dentro de nós, de dentro para fora, para que em nome de Jesus nós estejamos preparados para receber a promessa que o Senhor tem na minha, na tua história, para você receber aquilo que você tanto pede. 777, a paz do Senhor, Lita, a paz do Senhor. É uma palavra, irmãos, um pouquinho, pois eu estava, irmã, que até a live eu parei, e hoje Deus falou comigo, a palavra bateu. Amém, irmão. A gente tem que se levantar, irmãos, o que Deus dá pra gente. É igual eu falo aqui, irmãos, eu vou falar um testemunho aqui, irmãos, não estou aqui, eu não gosto de falar algumas coisas, porque as pessoas ficam entendendo que eu estou pedindo, eu não peço nada para ninguém. O que eu preciso está no altar do Senhor, mas eu vou dar aqui. Irmãos, eu faço live aqui, tem um canal no YouTube, eu não ganho nada. Não sou monetizada, não sou contratada, nada. Por quê? Porque o Senhor falou que Ele ia me prover, que eu era para me fazer o que Ele mandou, que as coisas dele viriam, eu tinha que fazer com excelência e as promessas iam chegar. Quando eu comecei aqui, irmão, só tinha eu e o celular e meu filho, que ficava aqui fazer companhia. Depois eu falei, Senhor, eu vou desistir, porque como eu estou falando para quem? O Senhor está mandando eu falo para quem? Ele, filha, não importa quem esteja, que esteja uma pessoa, mas fale o que eu mando. Faça o que eu te mandei fazer. E você vai ver onde eu vou te colocar. Irmãos, e com isso, passou-se mesmo, faz mais de 3 anos que eu tenho esse canal aqui. E no YouTube eu tenho 3 anos. Irmãos, vocês vão lá ver. O Senhor falou, olha, lá vai ser como se fosse uma agenda. Para quem não consegue acompanhar as lives, porque aqui essa outra plataforma ela é pesada, vai estar lá para as pessoas. Então, irmãos, não é com o intuito de ganhar nada, é para fazer a obra de Deus. O Senhor, eu te chamei para fortalecer um povo, e isso eu estou fazendo, irmãos, e eu tenho visto a mão do Senhor na minha vida. Então, se eu olhar para a dificuldade que às vezes eu passo, ou algo que acontece na minha vida, eu pararia. Nem enfermidade, irmãos. Eu estou mais dando asa para o inimigo, para mim não vir aqui e não estar aqui.
E vocês viram o testemunho. Fiz uma bateria de exames. Tinha uma arritmia cardíaca há uns 4 anos atrás que tinha constado no exame meu. Eu fiz com medo de estar com problema. Aí fui fazer o exame. Deu uma diferença na válvula esquerda do meu coração. E podia ser que tivesse que fazer uma cirurgia. Eu não aceitei. Eu falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra e eu creio que o Senhor pode me curar. Fiz todos os exames. Quando o médico abriu os exames e falou, olha, tinha uma arritmia, mas nem traço dela tem aqui. Eu achei que estava com diabetes, eu achei que estava com um monte de coisa, irmãos, que eu estava mesmo passando muito mal. Mas eu orei ao Senhor e fiz, irmãos, com medo, mas fiz. Mas quando eu chegava lá, eu falava, Senhor, eu não tenho nada em nome de Jesus. E graças a Deus não deu nada. Então, irmãos, o que o Senhor tem feito na minha vida são a renúncia. É eu renunciar, às vezes, muita coisa que eu vivo. Às vezes, renunciar a mim mesma, a maioria das vezes, para vivenciar aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não gosto de falar de mim mesmo, mas tem hora que a gente tem que falar para servir como testemunho para vocês. Então, entenda que as lutas, todos nós vamos ter. Mas o Senhor, Ele é Deus. Ele cuida da gente, irmãos, nos detalhes. Então, às vezes, é difícil, irmãos. A gente tá aqui, como às vezes a gente entra aqui, é um que entra para brincar, é outro que entra para falar palavras obscenas pra gente aqui, manda no privado. Isso tanto aqui nessa plataforma como na outra. Mas nem por isso, irmãos, você pode parar, você tem que continuar. Então, Deus está dizendo, reconstrua a minha casa. Se reconstrua de dentro para fora, porque você verá a glória do Senhor. No capítulo 2 de Ageu, todo mundo ama falar essa palavra, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas esquece de falar do primeiro capítulo, porque o capítulo, para chegar lá na glória da segunda casa, o povo teve que se reestruturar de dentro para fora, reconstruir a casa do Senhor. E parar de ficar preocupado, de sempre correr atrás das suas coisas. O profeta Ageu acaba falando aqui, correr atrás dos seus próprios problemas, das suas próprias vontades, querer montar sua casa toda luxuosa e a casa do Senhor está em ruínas. Aí quando o inimigo vir com a fúria dele, a casa está em ruínas, ela vai cair. Mas se você mesmo no meio da luta está fazendo por onde, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor, a Ele direção para reconstruir a sua vida espiritual com Ele, a reconstruir a sua caminhada com Ele, se alinhar os seus passos com Ele, irmãos, pode o inimigo tentar vir com vendaval. Mas ele vai ter que bater em retirada porque vai encontrar uma pessoa fortalecida, reconstruída de dentro para fora, onde ele não vai surpreender. Então o Senhor está chamando a atenção. Reconstrua. Coloca ali, dá uma olhada, visita, dá uma olhada onde tem alguma brecha, algum buraco que precisa ser sanado no nosso relacionamento. Isso de você com Deus, tá, irmão? Meu irmão e minha irmã. O relacionamento. Quando Deus fala, quando Deus manda, Ele manda por completo a irmã. Aí, irmã querida, Deus abençoa, porque Ele é Deus. Não é, irmã? É o que eu acredito. Então, irmãos, a gente tem que fazer, independente de. Isso eu estou dizendo como testemunho para quem aqui, eu não sei se tem gente que faz live, acho que a irmã Raquel faz, eu não sei mais aqui. Irmãos, chega aqui esse monte de bastão que a gente recebe, esses presentinhos que vocês dão, mal sabem vocês que de 10 que vocês dão, a gente só recebe 6, 7, e são centavinhos. Mas a gente não pode olhar para isso, porque tem muita gente desistindo, mas o Senhor abriu essa janela aqui, irmãos, enquanto a gente ainda pode falar, para alertar, para falar do amor de Deus, às vezes para ser testemunho vivo para outro. Então se levante. Não deixe com que o inimigo faça com que você paralise. Tanto quem faz live aqui, ou porque quem tem seus negócios, quem está enfrentando problema financeiro, quem está tendo problema espiritual, quem está tendo um problema ali no seu casamento, com o seu filho ou na saúde, irmãos, a gente tem que estar firme. Porque o Senhor é Deus para mudar a história das nossas vidas. Quer seja dependente de qualquer cenário.
Ontem nós falando aqui, e eu conversando aqui, irmãos, eu e minha casa, eu continuo profetizando. Precisa de ajuste? Precisa. Eu falei do meu esposo aceitou Jesus. Júlia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Precisa de ajuste? Precisa, mas eu continuo profetizando. Eu e minha casa servirei ao Senhor. Pode quem está ao meu redor olhar e falar, esse aí não tem jeito. Mas eu digo que tem jeito. Porque o Senhor, quando me escolheu com família. E para onde eu for, é eu e minha família. Aonde eu estiver, é eu e minha família. Porque assim o Senhor me chamou. Então, irmãos, eu venho profetizando isso, anos. Não foi do dia para a noite. Então, o que eu estou dizendo aqui é testemunho. Continue firme, continue na fé, continue ali firmado na rocha. Você pediu, continue. Olha, Pai, eu ainda não recebi o que eu pedi. Parece que quanto mais eu peço, mais as coisas desandam. Parece que quanto mais eu oro, tem gente que fala desse jeito, viu? Quanto mais eu oro, as coisas pioram. Eu vou parar de orar. E começa a parar de orar. Sabe por que é isso? O inimigo conseguiu o que ele desejava. Te paralisar. Fazer com que você confessasse com a sua boca que não vai dar certo. Que é melhor desistir. Que nada vai ocorrer. Pelo contrário, irmãos. Se você tiver fé e crer, mesmo vendo que a situação ainda não mudou e profetizar que ela vai mudar, irmãos, eu falo aqui com toda a fé que eu tenho no meu coração e tudo que Deus fez na minha vida. E faz ainda. Que Ele fará, Ele mudará a história. Sabe uma coisa de você, às vezes estar deitado, irmãos, você não ter, vamos ter vontade de comer algo. Acho que eu já falei isso aqui. Vontade de comer algo e você pensar, Pai, vamos supor nesse calor, tô com a vontade de comer, se tivesse um pote de sorvete agora, mas eu não tenho condição de comprar. E sabe o que é não demorar 3, 4 horas a porta da sua casa bater e olha, trouxe isso aqui para você. E você descer sem saber o que é e chegar aqui, é um pote de sorvete que você estava pensando? Isso é ser cuidado por Deus, irmãos. Isso é você colocar as suas coisas no altar do Senhor. E o Senhor é tão amoroso conosco que Ele ama, irmãos, a também atender os nossos desejos. Se esses desejos não forem nos tirar da presença dEle, Ele entrega. Então, o que eu estou dizendo aqui, se você pedir com fé, se você tiver um relacionamento íntimo com o Senhor, irmãos, isso não é você ficar o dia inteiro, irmãos, eu não fico o dia inteiro lendo Bíblia. Eu tenho uma vida. Mas quando eu paro para fazer aquilo que Deus mandou, é só eu e Ele. É para Ele aquilo. Nada mais importa. É o que Deus está mandando fazer. E assim eu faço. Então é isso, irmãos, que o Senhor ama nos filhos dele. Aí quando você recostar sua cabeça no travesseiro, às vezes querendo algo, ou querendo, pai, eu queria tanto ter um dia de paz, às vezes sua casa só tem briga, só tem contenda, e você fala, pai, eu queria ter um dia de paz. E você vê, depois que você acabou de falar, mas você falou com Deus, e você começar a andar na sua casa, de repente, deu a hora daquelas briguinhas bobas, e você fala, opa, tá acontecendo nada. Aí você anda pra lá, anda pra cá, passou de hoje. Tá diferente esse dia. A mão de Deus, irmãos, ouvindo aquilo que você pediu. Aquilo que você tanto clamou. Irmão, mas aí, quando o dia acabou, não aconteceu nada. Glória a Deus. Ore de novo. Irmã Patrícia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paulo Faustino, a paz do Senhor. Aí no outro dia, você sabe que também tem, mas não é porque nesse dia Deus te abençoou de não ter que você vai ficar parado, não, Pai. Amanhã também. Pai, que se estenda essa bênção na minha vida até o dia da tua vinda. Não permita que o inimigo mais faça dentro da minha casa uma casa de horror, uma casa de vergonha. Se for contenda, se for enfermidade, olha, Pai, eu já orei, hoje eu não senti dor. Então não paralise, irmãos. Já está tudo bem. Não, continue orando, porque o inimigo não brinca. Ele vai tentar te afrontar de novo, para você falar, que dor. Não, olha, ontem o Senhor começou minha cura e Ele é fiel para terminar. Então você, dor, pode sair, bate em retirada em nome de Jesus.
É o casamento que o marido está bem, depois do nada vira outra pessoa. Aqui não. Não fale na frente da pessoa para não causar briga. Espera a pessoa sair, vai no banheiro, aí você ora, fala, ó pai, aqui não. Meu casamento é abençoado pelo Senhor, a minha vida é dessa forma, o Senhor me deu um varão, o Senhor me deu uma varoa e eu não aceito metade, eu aceito por completo, mudado e transformado pelo sangue de Cristo. E você vai ver, irmãos, que as coisas vão mudando. Ah, irmão, mas às vezes ainda uma hora ali, outra hora ali, mas não é por isso que você vai achar que não vai dar, vai começar tudo. Não, não fale isso. Fale, pai, olha, eu já orei. Estava bem até agora, tem que continuar. O inimigo aqui não. E começa nos negócios, precisa de cliente. Meu irmão, põe as mãos nas suas coisas. Peça para Deus colocar poder, para onde você passar a tua mão e colocar plano dos seus pés, seja para prosperar. Para que em nome do Senhor os clientes sintam o cheiro agradável do Senhor e entre. Bons pagadores, pessoas que estão com pessoas devendo. Ore a Deus, vamos orar. Meu pai, olha, eu trabalhei, eu entreguei minhas coisas na mão, crendo que eu ia receber, mas até agora nada, pai, incomoda. Porque a tua palavra diz que ninguém rouba um filho do Senhor, ninguém faz fraude na vida de um filho e filha do Senhor. Então eu quero o que é meu, eu trabalhei. Tem negócio, olha, a pessoa comprou, não pagou? Não, tem que pagar em nome de Jesus. É ensinamento até para uma irmã que estava conversando um pouco comigo e eu estava vendo o Senhor revelando, eu vendo ela. Então, meu irmão, coloque a sua fé em ação. A fé não pode ser só na hora que a gente está aqui reunido. É quando as coisas acontecem, você se coloca de pé, se posiciona e profetiza pela fé a palavra de Deus. E o povo, irmãos, aqui, depois que Ageu fala e chama atenção, fala, vamos parar agora? Parou, né, de ficar aí correndo atrás das suas vontades, querendo deixar suas casinhas bonitas e a casa do Senhor está em ruínas. Aí o povo, irmãos, ouve o profeta e começa a fazer, reconstruir a casa do Senhor que estava em ruínas. Aí sim vem a promessa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Precisou reconstruir o que estava em ruínas para receber o novo do Senhor, que seria muito maior do que já tinha sido um dia. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você olhe para trás e fala, pai, eu sinto falta daquele tempo que as coisas eram assim, assado, assim, aquilo outro. Olha, meu negócio era sempre cheio, eu sempre tinha clientes, eu sempre bom pagadores, mas agora, pai, não entra ninguém, ainda o que entra não paga. Ou então, irmão, você já olhou para trás, mas agora veja que o Senhor tem algo muito maior, mas precisa se estruturar. Não fique só, irmãos, focado no problema. Foque naquele que pode resolver o problema para você. E você verá, experimentará a glória de Deus. Você experimentará a promessa de Ageu capítulo 2. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. É fé, irmãos. É crer sem duvidar. É olhar para o Senhor que pode. No meio do deserto, no meio de um vale de ossos secos, no meio de uma terra seca, é olhar para o Senhor. Pai, só Tu podes enviar águas dos céus para que eu possa beber, para que eu não venha morrer de sede, para que eu não venha morrer nesse deserto, para que eu não venha, Pai, desistir aqui nesse meio. É focar no Senhor. Pai, olha, eu estou dentro de uma caverna e a pedra não sai da frente, para que eu saia daqui e possa respirar, para que eu possa respirar o ar novo do Senhor, para experimentar as coisas novas que vêm de Ti. Deus amado, Deus bendito, me ajuda a rolar essa pedra, porque eu preciso sair dessa caverna. Irmão, o Senhor vem de pronto te ajudar, para que Ele vai dar estratégia, Ele vai mostrar a você como você pode fazer para sair dela. Meu irmão, lute, mas lute com as armas certas, lute junto com a pessoa certa que é o Senhor. Deus é Deus para fazer muito mais. O profeta Ageu chega chamando a atenção do povo.
Eu acredito, irmãos, que muitos deles falaram, mas a gente não vai fazer as nossas coisas, como é que é? Não, renuncie à sua vontade, faça para Deus primeiro. Lembra do profeta? Faça primeiro um bolo para mim. Ela só tenho farinha, que eu vou fazer um bolo, vou entrar para dentro da minha casa com meus filhos e ali vou comer e vou morrer, porque não tem mais. Ele fala, não, primeiro faça um bolo para mim. Ela leva e traz. Depois ele fala, agora peça vasilhas para a sua vizinhança inteira, porque eu vou orar. E ele ora, não faltou azeite, não faltou a farinha. Ela tanto deu para ela e para os filhos sobreviver, como sobrou para que ela pudesse vender e continuar e nunca mais passar por uma situação daquela. Romualdo, a paz do Senhor. Então, meu irmão, às vezes a tua vida, às vezes está passando por um deserto, por uma luta, por uma adversidade, mas olhe para Deus, aquele que pode resolver aquilo que você está vivendo. E Deus muda, irmão, a história. Deus transforma. Tá, irmãos? Mesmo que às vezes Ele ainda não te tire de onde você está, mas a bênção começa no lugar onde você está. Se é no deserto que você está, a tua vitória começa ali. Aí o Senhor lhe entrega por completo aquilo que você pediu. Por quê? Porque você soube resistir no meio da adversidade. Você soube pôr em prática aquilo que Ele nos ensina dentro da palavra. Aqui Giovana, Vaniel, a paz do Senhor. Aqui o profeta Gil fala e chama a atenção do povo. O povo obedece. Qual a promessa que chega? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Maria Vitória, peço oração para o meu esposo Anderson, que está na UTI. Teve 2. Vamos orar, tá, irmã Maria? Deixa eu anotar o nome dele aqui. Perdão, tá, irmã? Deixa eu só anotar aqui, porque senão passa tão rápido e fica ruim. É Anderson. Maria Vitória. Vamos orar, tá, irmã? E o Senhor é poderoso para ir de encontro aonde seu esposo está internado, na UTI, na ala onde ele está, enviando os anjos poderosos do Senhor com a bênção de Deus para curar, para que ele seja testemunho nas mãos do Senhor. Tá bom, irmã? Nós vamos estar orando. Irmã Fabiane, a paz de Deus, seja bem-vinda. Então, meu irmão, deu para entender? Minha irmã, deu para entender? O Senhor está chamando a sua atenção. Não é tempo de você ficar preocupado com as suas coisas agora. É tempo de você se alinhar, você se reconstruir, você se fortalecer na UTI 3, no leito 2. Vou colocar aqui, tá, irmã? Na UTI 3, leito 2. Nós vamos orar, viu, irmã? E vai ficar no caderno de oração toda vez que eu for orar, eu apresento, viu, irmã Maria? E pela fé eu creio que o Senhor já está fazendo a obra para a honra e glória do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, o Senhor está requerendo isso de mim, de você. Para receber a promessa da glória da segunda casa, ser maior do que a primeira, há necessidade da gente se reconstruir, se reestruturar, estruturar, estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para que Ele nos fortaleça. Para quê? Para que você receba a sua vitória. Tá bom? Passou 25 minutos para lutar. Mas tudo já deu certo, viu, irmã? Já tem a mão do Senhor operando. E tudo aquilo que o Senhor opera, irmã Maria, Ele completa, Ele termina. Eu creio na vitória, viu? Em nome de Jesus. Irmã, peço oração por Gabriela. Vou colocar aqui também, irmã Raquel, Gabriela e cura, libertação. E Eduarda e Renata, liberação do advogado e Renata, ele voltou pela honra e glória do Senhor. Irmã, em nome de Jesus, já foi um milagre e o Senhor vai terminar. Em nome do Senhor, eu creio pela fé, irmã, porque eu oro. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite, bom dia, quer dizer, já. Então, irmã Maria, o Senhor já começou, e eu creio, irmã, pela fé, a gente ora pela fé, crendo que assim já vai ser feito, que ele vai ser testemunho do milagre da mão do Senhor sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Gabriela, Renata e Eduarda,
Tá bom, irmão? Deus abençoe, viu, irmão Malu? Em nome de Jesus. Então, meu irmão, antes de eu terminar aqui, eu vou ler lá Isaías 60, versículo 22, para a gente terminar e orar. O Senhor primeiro chamou a nossa atenção. Não é tempo da gente ficar preocupado só com as nossas coisas, com o problema. É tempo de reconstruir a casa do Senhor que está em ruínas. O que o Senhor está querendo dizer? Que o relacionamento com o Senhor está meio enfraquecido, está estremecido, precisa ser fortalecido. Para quê? Para que o Senhor opere milagres, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Tá? Mas antes houve um chamado de atenção, para que eles parassem de ficar correndo atrás de um monte de coisa, de arrumar suas casas, das suas coisas, das suas vontades, esquecendo que a casa do Senhor estava em ruínas. E antes da gente correr atrás das nossas coisas, da nossa vontade, nós temos que correr atrás e reconstruir, em construir um relacionamento forte com o Senhor, para que tudo aquilo que a gente pedir em oração, crendo, sem duvidar, chegue na minha e na tua mão. É assim que o Senhor requer de mim, de você. É uma palavra, irmãos, que outros pregariam mais duro, mas eu falo do jeitinho que Deus me chamou, do jeitinho que eu, muitas das vezes, esperei ouvir de outras pessoas quando eu estava em momentos difíceis. Não é apontando o dedo, jogando uma pá de cal para enterrar a pessoa. É a gente falando que o Senhor é amor. E se Ele chama a atenção de que tem coisas que você está deixando de renunciar, para poder renunciar e começar a cuidar do teu relacionamento, de fortalecer esse laço, fortalecer essa aliança com Deus, para que tudo aquilo que foi conquistado na cruz chegue na tua vida em forma de promessa, em forma de vitória, precisa ser feito. Não adianta a gente ficar tentando, irmãos, na mente, remoendo, fazendo um monte de planos para resolver o problema. Você tentou até hoje e não conseguiu. Então deixa nas mãos do Senhor, porque Ele fará. A parte dele Ele faz. Agora a nossa parte Ele está chamando a atenção. Vamos estreitar esses laços com o Senhor. E deixando muitas das vezes, de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, tem recompensa da parte dele. Não quer dizer, irmãos, que você vá fazer, eu vou fazer porque o Senhor vai me recompensar. Não, Ele recompensa, mas que você não esteja fazendo isso só por conta da recompensa, mas porque vale a pena, irmãos, ter um laço mais estreito com o Senhor, ter uma aliança fortalecida, porque quando o inimigo tentar bater, inclusive esses espíritos maus aí, que foram soltos aí esses dias, ainda tem dias ainda para eles estarem fazendo, você esteja fortalecido, porque quando eles pensar de ir atrás de você, eles vê a luz do Senhor de longe, já nem chega perto, ele já bate para trás, doutor Lucas, já Pai do Senhor, e volta e deixa você ali só para glorificar o Senhor e nunca mais volta em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar, mas antes eu vou ler aqui Isaías capítulo 60, versículo 22 diz assim: o menor virá a ser 1000, o mínimo será uma nação forte. Eu, o Senhor, no tempo certo, assim farei. Tá, irmãos? Então tudo é uma promessa que Deus está nos deixando aqui. Que Ele está falando que aquele que é pequeno, talvez você que é humilhado, às vezes você que se sente um ninguém, ou você está no meio de uma luta onde ninguém te dá crédito, você está sendo humilhado, você está sendo desacreditado. Ontem nós falamos um pouco de Davi sobre isso, Raimundo, a paz do Senhor, mas o Senhor está dizendo que o pequeno vai ser 1000, o mínimo vai se tornar uma nação forte, e tudo isso ocorrerá no tempo de Deus, e assim vai acontecer. A quem está dizendo isso aqui é a irmã Adriana de vocês? Não, é a palavra de Deus. Foi a palavra que o Senhor mandou trazer no final de tudo isso que nós conversamos aqui. Que tudo, no tempo certo, que o Senhor preparou e escreveu, vai ocorrer. Então, busca Ele, busque ter um laço forte com Ele. Sabe aquele cordão de 2 dobras, uma corda que você dobra várias vezes, que é difícil de você quebrar? É esse tipo de relacionamento, é esse tipo que o Senhor quer com você. Olha por mim, estou fazendo um tratamento. Vamos estar orando, tá, irmã Fabiane? Então, irmãos, é isso. Primeiro, vamos cuidar do nosso relacionamento com o Senhor.
Não vamos ficar focando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, mas sim focando no Deus que pode resolver esses problemas e essas adversidades. É enfermidade, é relacionamento, é vida profissional, vida financeira, é vida espiritual. O Senhor é poderoso para fazer. E nós vamos orar agora. Orar e colocar nas mãos do Senhor. Tá, irmãos? Vamos orar. Valdilene, a paz do Senhor, mas ore com fé. Ore com fé e você verá a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, agradeço ao Senhor pela tua santa palavra de Ageu capítulo 1, do versículo 2 ao 11, onde nós também lemos aqui Isaías 60, versículo 22. Obrigado, meu Deus, por cada palavra, por cada alerta, por tudo que o Senhor nos chamou a atenção nesse dia, nessa madrugada. Obrigado, meu Deus, porque de pronto nós vamos lutar, nós vamos se esforçar para estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, estreitar, limpar a nossa aliança, estar com ela adornada, restaurada e fortalecida, para que quando o inimigo, quando as lutas, as adversidades da vida, porque a tua palavra diz que no mundo nós vamos ter aflição, mas nós vamos vencer, que nós estejamos firmes. Pode ser, Senhor, que às vezes a fraqueza pode até chegar, mas nunca vai nos derrotar. O Senhor é Deus que fortalece o teu povo, é para isso que o Senhor me chamou aqui. E eu profetizo na vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor, a multiplicação da fé, a restauração do relacionamento com o Senhor, o fortalecimento dessa aliança. Pai, necessitamos ter uma aliança limpa, reluzente, sempre polida, para receber de Ti todas as promessas, receber do Senhor direcionamento, receber do Senhor vitória. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de trazendo uma palavra para chamar a nossa atenção, para que nós venhamos renunciar a nós mesmos, para viver a Tua vontade. Deus amado, Deus bendito, e eu creio, profetizo aqui pela fé, isso para quem crê, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E como o Senhor falou em Isaías 60, versículo 22, o mínimo será 1000, o pequeno será uma nação grande e forte. E isso tudo ocorrerá no tempo e no dia que o Senhor escreveu.